Boa noite, pessoal, tudo bom? Esperando aqui o pessoal entrar. Vamos fazer a live com Clarissa Borges sobre direito ambiental. Só um momentinho que eu estou esperando ela entrar aqui, certo? Muito obrigado, professor Márcio André de Zeu Direito, presente aqui. Então, vamos esperar aqui. Clarissa entrou. Vamos nessa. Clarissa! Boa noite, boa noite. E aí, estão me escutando E direitinho? aí, tudo bom? Tudo certo. Tá escutando direitinho aí também? Tudo certo. O áudio tá bom? Só para ajustar aqui o microfone. Tá, aqui beleza. tá perfeito. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos começar aqui essa live que tenho certeza que vai ajudar todo mundo com a matéria de direito ambiental. Quero agradecer a André pelo convite. Foi ideia dele essa live, me convidou aí para participar. Fiquei super feliz. Viu, André? Sou sua fã aí, o trabalho que você vem fazendo no conteúdo do PGE, tudo mais. Parabéns e continue assim, continue firme, que o propósito é esse mesmo. Vamos lá. Pode apresentar aí, André, fica à vontade. Então, pessoal, o propósito dessa live é falar um pouco sobre direito ambiental, principalmente as formas corretas de estudar, que muita gente fala comigo, com Clarissa, que tem dificuldade em direito ambiental, seja na primeira, segunda e prova oral, e nós vamos aqui tentar ajudar vocês um pouco, tá? E prometo que vamos deixar gravada a live para quem puder entrar depois. Clarissa, quer fazer alguma consideração antes de começar? Quero assim, só pontuar, pessoal, que ambiental é uma matéria tida como residual aí para concursos de procuradorias, né? Mas que vem tendo uma grande diferença nas últimas provas. A gente vem notando que o quantitativo de questões objetivas vem aumentando na matéria de direito ambiental e também subjetivas, né? Na última prova da PGM João Pessoa, nós tivemos, acho que foi 3 questões, salvo engano, né, André? 3 questões só sobre direito ambiental. Na peça da PGE Amapá também foi sobre direito ambiental. Então, assim, a gente está tendo essa crescente na matéria, que é uma matéria que o custo-benefício vale muito a pena de estudar, porque ela não é tão grande, você consegue acertar assim, questões preciosas na sua prova com pouco conteúdo de estudo, certo? Eu adoro direito ambiental, gosto bastante, André também, então acho que calhou bem aqui para a gente poder falar da matéria, né? Pronto, é isso, vamos lá, André. Bibliografia, primeiro ponto, que a gente separou aqui. Então, como eu falei na live anterior, eu acho que para a primeira fase dá para matar sem nenhum livro específico de direito ambiental. Aquele só com base na lei seca, jurisprudência de Zeu Direito e também algumas anotações que você vai fazendo nas questões, para mim é mais que suficiente. Não sei se tu concorda. Eu concordo. Eu concordo, mas eu acho assim que sempre a gente precisa. Não é uma matéria que comumente na faculdade, né? A gente não costuma ver, então você sai zerado na faculdade. Tem muita coisa parecida com direito administrativo ali no começo, então você acaba tendo uma noção já, mas alguns institutos são bem peculiares. Então, assim, eu separei esse livro aqui só para mostrar para vocês que é o livro que eu indico, tá? É um livro de resuminho, ele é bem fininho, tá vendo? Esse livro aqui você consegue estudar por ele junto com a lei seca, como o André falou, que é importantíssima a leitura da lei seca. E ele também já traz questões no meio dele, né, dos capítulos, você já vai vendo como aquilo ali cai em prova e tudo mais. Então, eu recomendo ele. E assim, como o André diz, pode dizer, André. Como também é o livro do professor Frederico Amado, né? Ele tem aquele maiorzinho, tem também a sinopse um pouquinho menor, que é muito boa também, principalmente provas subjetivas. E exatamente. ajuda bastante. Aí é que tá, né? Se você está fazendo uma preparação a curto prazo, eu indico você ser mais objetivo, estudar mais a lei, jurisprudência, pegar no máximo um livro resumido. Agora, se você, por exemplo, está se preparando para um concurso da AGU, mais perto da Procuradoria Federal, em que aqui eu ressalto a importância do direito ambiental, porque os procuradores vão lidar com o IBAMA e o ICMBio, então você tem que saber direito ambiental. Eu aposto muito num parecer, ou até numa peça de direito ambiental,
tá? Já que a gente está tendo essa crescente. Então, você tem que se preparar já antes, né? Você não pode ficar esperando aí, enfim, a questão da prova subjetiva acontecer. Então, aí eu já indico a doutrina um pouco mais aprofundada. Você pode pegar Frederico Amato, você pode pegar Romeu Tomé, que é inclusive o mesmo autor desse livro que eu mostrei. Mas aí, o livro é esse. Estão pedindo para mostrar de novo? É sinopse, tá? E aí a gente tem o livro grandão também dele, de Romeu Tomé, que é meu favorito, tá? Mas eu só indico para quem está fazendo um estudo assim longo, que o edital ainda não saiu, que está se preparando com calma, está fazendo um estudo pré-edital, tem tempo, né? Então acho que você tem que avaliar seu momento. Formando a base, exatamente. Então, outro ponto também que eu queria esclarecer é a importância do direito ambiental no dia a dia, né? Além de ser um ponto importantíssimo, acho que tem um julgado da STJ que fala que o direito ambiental é o mais importante de todos os direitos, porque sem ele não há vida, trabalho, lazer. Então é bom também saber essa parte, né? Então, vamos lá. A parte inicial, direito constitucional ambiental. Acredito que seja a parte mais importante de todas, devido, além das provas objetivas, também cai bastante essa parte de princípios e competências nas provas discursivas, né? Aquela parte da competência material, de fiscalização, competência legislativa concorrente, do município poder legislar, tem alguns julgados do STF, STJ nesse sentido. Acho que essa parte é muito importante também que o aluno saiba bem. Acho que essa é a primeira parte que você deve entender completamente no direito ambiental. Só fazendo um complemento, André, a questão do federalismo cooperativo no direito ambiental, né, que a gente tem diversas competências comuns. Isso cai não só em ambiental, cai em constitucional também. Então, você já mata aí duas partes, né, com essa questão do federalismo e tudo mais. Eu acho, pessoal, que é bem importante, como o André falou, começar pelo esse estudo de ambiental constitucional, tá certo? Então, a gente precisa primeiro ver o artigo 225, estudar todos os incisos, todos os parágrafos, depois olhar os artigos que falam sobre competência, para depois a gente ir para a legislação mesmo, que vai tratar de direito ambiental. Vai te dar todo um arcabouço aí. Com certeza. Então, dentre os princípios, tem aqueles clássicos, né? Prevenção, precaução, sempre costuma cobrar também. Usuário pagador, poluidor pagador, princípio da ubiquidade, proteção do retrocesso, acesso equitativo. Todos esses princípios são importantíssimos, tá? Que todos saibam. E também, Clarissa sabe muito bem que saiu algumas súmulas novas semana passada, direito ambiental, que inclusive acho que é uma... Muitas súmulas esse ano, né, de direito ambiental. Com certeza. Só concretizando, assim, julgados importantes, né? Que a gente já tinha entendimento sedimentado na jurisprudência. A súmula só veio para dar assim, ó, isso aqui mesmo, né? Só para sedimentar. Com certeza, mas aí acho que as próximas provas devem bombar aí com essas súmulas. Já caiu, né? Agora na PGM de João Pessoa a gente teve aí a súmula 613, tá, pessoal? Que cobra a não aplicação da teoria do fato consumado em direito ambiental. Então, é bem legal mesmo que vocês já se liguem nisso. Porque a gente teve a súmula também da questão da inversão do ônus da prova, próprio terreno também, da questão da responsabilidade ambiental. Então, são súmulas bem importantes mesmo. Bem importantes. Próximo tema. Vamos falar um pouco da Política Nacional do Meio Ambiente, que acredito que seja uma lei importantíssima também, o famoso PNAMA, que é uma lei que, salvo engano, tem 27 artigos, 28 artigos, e costuma cair... Ah, lei curta. Curta e bem tranquila, né? Acho que... A PNMA ela vai concretizar aí vários instrumentos, né? Tanto instrumentos aí que sempre caem, como licenciamento, como a regulação do próprio CISNAMA, como o CISNAMA ele está organizado, traz também institutos que sempre bombam em prova, como servidão ambiental. Então, a gente tem que estar atento aí na decoreba da lei também, né, André? Porque a gente sabe que tem que decorar os artigos, porque senão na primeira fase você vai... assim, não vai conseguir ter um bom desempenho, tá? O ambiental cai muito decoreba mesmo. Então, já acenda os olhos aí para isso. Com certeza. E nessa lei, eu gostaria de destacar um método que dá bastante certo para mim. Inclusive, eu estou aqui com o meu resuminho, por isso que eu estou dando uma olhadinha, que é para poder falar de tudo todinho. Em fazer tópicos. Por exemplo, eu tenho aqui a estrutura do CISNAMA,
órgão superior, Conselho de Governo, órgão consultivo deliberativo, CONAMA, órgão central, MMA, órgão executor, IBAMA, ICMBio. Você estudar, fazer resumo, gráfico, mapa mental sobre ambiental, acho que é uma boa, junto com a resolução de questões do tema, né? Com certeza. Eu acho que aquelas tabelinhas, assim, para você fixar, por exemplo, a questão das unidades de conservação, que é outra lei bem importante que a gente tem, né, do regime protetivo. Você colocar unidade de conservação de proteção integral de um lado e as de uso sustentável do outro, tentar criar mnemônicos, tentar criar uma forma de você conseguir decorar. Porque aquilo ali é o que mais cai em prova, né? Eles colocam o nome de uma e botam assim, essa aqui é proteção integral. Não é. Então, eu confesso que eu nem sei todas decoradas, não. Assim, se você me perguntar, eu posso até saber. Mas na época que eu estava fazendo prova, eu sabia. Porque caía direto. Então, eu tinha uma tabelinha na frente da minha baia de estudo, e aí eu ficava só lendo lá e decorando. Na véspera da prova também, você acerta uma questão. Com certeza. Certo? Porque isso vai cair. Na prova da PGE Santa Catarina caiu uma questão justamente disso, da parte das unidades de conservação integral, o que pode fazer em cada uma, né? Toda essa parte. Sempre cai bastante. Aquelas áreas que precisam ser ou não desapropriadas, isso sempre cai também. Com certeza. Uso indireto, direto de recursos nas unidades de conservação também. Você precisa saber o conceito, tá? Não só para as provas objetivas, a prova oral também cai, tá? Então, a gente vai comentar sobre isso também. Mas vamos lá. Outra questão, André, que a gente tinha colocado aqui pontuado foi a Lei Complementar 140, né? Que vai regular aí no âmbito do licenciamento ambiental. Essa lei é imprescindível que vocês leiam, pessoal, e leiam bastante os artigos que falam sobre competência para licenciar, porque a gente sabe que a competência é comum do licenciamento que decorre do Poder de Polícia Ambiental. Só que antes não existia uma lei ali que regulasse, e essa lei surgiu em 2011, justamente para tentar melhorar um pouco esses conflitos de competência. Então, decorem a quem compete cada coisa para licenciar. Também, cai também. Cai bastante. Eu lembro que na prova da PGE Mato Grosso caiu uma questão sobre esse tema. Salvo engano, agora em João Pessoa caiu, na PGE Maranhão caiu, Manaus também, salvo engano, teve uma questão. Então, como a Laísa falou, a lei talvez uma das top 3 mais importantes. Essa daí. Mais importante. Eu acho que vocês podem seguir esse rumo no estudo, tá? Estuda primeiro a Constituição, depois vai para a PNMA, que é a lei geral, depois vai para o assunto de licenciamento, e aí você tem que estudar também a Lei Complementar 140, que é bem importante. E aí a gente já tem um arcabouço que cai bastante em prova. Cai bastante. Muito mesmo. Principalmente eu gostaria de destacar alguns pontos. A diferença entre a atuação supletiva e subsidiária, tá? Que as bancas costumam fazer esse trocadilho de uma com a outra e muita gente se perde. Também aquela parte da APA, que não segue o critério do ente federativo instituidor, tá? Segue os critérios gerais da lei. E também a parte da licença prévia, licença de instalação, licença de operação, quais são os prazos de cada um. Isso daí é clássico demais. Isso daí não tem como você ir para uma prova de procuradoria sem saber essa parte, né? Eu acho que... natureza jurídica da licença também, que a gente tem uma polêmica aí, mas também cai em prova. Né? Então, é bem importante que licenciamento é um assunto assim que sempre cai. Né? Na minha prova da AGU, na segunda fase, teve uma questão de licenciamento. Sempre cai e também é um assunto muito tranquilo. Eu não vejo maiores dificuldades. Você leu a lei, formou uma basezinha e resolveu questões, tá? Matou o tema. Não vai ter dificuldade. Cuidado para não confundir também a natureza jurídica da licença ambiental com a licença administrativa. Também é uma questão aí importante, sabe? Acho que é isso de licenciamento. Caiu na PGE do Piauí, essa questão da CESP. Licença autorizativa. Eu fiz essa prova, eu passei. Eu passei. Foi uma das primeiras provas que eu fiz quando eu estava estudando. Já falaram aqui, estavam estudando licenciamento, PINAMA. Com certeza. Da APA está caindo bastante mesmo. Alberto aí está citando. A gente falou também da lei do SNUC, né? Do Sistema de Unidade de Conservação. E do outro lado a gente tem o Código Florestal, né? Que pau a pau aí cai bastante também. Com as outras espaços territorialmente protegidos, né? A reserva legal e as áreas de preservação permanente, né? Então, quer comentar alguma coisa desse código aí? Código Florestal. Esse aqui tem muita coisa para falar. Em primeiro lugar, teve uma série de ADI, ADC,
bem recente sobre o Código Florestal, e aí eu gostaria de encaminhar vocês para Dizer o Direito, tá? Quem ainda não viu esse julgado, pode ir lá no Dizer o Direito, colocar lá, Dizer o Direito, Código Florestal, julgamento, ações, tá? Estudar todinho e sair anotando, inclusive acho que o próprio Marcinho faz lá, né, no julgamento, como deve ser interpretado o artigo, questões certo, errado, que é um tema aí já foi cobrado em algumas provas de justiça federal bem recentes e provavelmente vai estar cobrando aí nos próximos certames, principalmente da CESP, né? Todo mundo sabe que a CESP tem uma quedinha por jurisprudência, né? Tem que estar ligado nos julgados e nas súmulas, que saíram muitas. E também dentro do Código Florestal tem um assunto que cai bastante, que é a parte que são consideradas áreas de preservação permanente, né? Tem aquelas superiores a 1.800 metros, com declives igual superior a 45 graus, na beira dos lagos. Tem toda aquela parte que costuma cair bastante, assim como o tratamento, né? do que pode fazer, o que não pode fazer na área de preservação permanente. Qual a diferença de APP para reserva legal, né? Toda essa parte. Isso aí é o básico, né? O básico e que vai cair na sua prova. Pode não cair na próxima, vai cair na outra, e assim sucessivamente. Eu confesso que eu acho essa parte do estudo a pior, essa de APP e de reserva legal, porque ela é pura decoreba. Você tem que decorar. Quantos metros são? Como é que vai decorar isso? Lendo 10 mil vezes. Se você ler, reler, uma hora vai entrar. Então, lógico que tem, né, umas dicasinhas para você ir memorizando, como a gente já falou. Cria a sua própria. A melhor forma, eu acho. Fazer seus resuminhos. Mas é bem importante que você estude. Vai rabiscando, né? O vademecum até uma hora vai entrar na sua cabeça, não tem jeito. Tem que estar ligado. E sempre cai alguma coisinha. Assim, na prova de segunda fase é bom que você vai estar com o vademecum, né? Então você não vai precisar ir ficar decorando isso. Você tem que se preocupar com outros assuntos, mais jurisprudência e tudo mais. Mas assim, eu acho importante, para a prova objetiva, eu não preciso nem falar. Você tem que ter isso aí decorado, se você quiser realmente fechar ambiental. A doutora Bárbara está falando aqui, perguntando a diferença entre APP e reserva legal. Então, rapidamente, eu vou explicar aqui. A área de preservação permanente, ela pode ser tanto em âmbito urbano quanto no âmbito rural, enquanto a reserva legal é só em âmbito rural. Então, basicamente, é essa a diferença, e elas são limitações administrativas, né? Propriedade. O proprietário tem que respeitar essas limitações para exercer a função social da propriedade corretamente. Estão perguntando aqui também, fazer um momento de perguntas e respostas. A doutrina Frederico Amado, Clarissa já falou no começo da live, muito boa. Aí tem também uma da Juspod, que depois vocês podem olhar. As resoluções do CONAMA tal, são importantíssimas. Tá? Principalmente não se esqueçam de levar para as provas de segunda fase. As resoluções do CONAMA para a segunda fase é basicamente um suicídio que você está fazendo. Tem muitos conceitos lá que dá para você usar, não precisa se preocupar com decoreba, você mesmo pega na própria resolução e lhe salva assim, com determinadas coisas. Né? A 237 mesmo, a que fala do licenciamento. Com certeza. Essa resolução do CONAMA, ela é leitura obrigatória. Vocês precisam realmente fazer a leitura, tá? Então, eu concordo plenamente com o André. Levem as leis, lógico, e as resoluções também para a prova. Tem uns vademecums pequenininhos, quem for fazer aí segunda fase de procuradoria, leve porque vai lhe ajudar bastante. Deixe todo marcadinho. Com certeza. Caiu agora na prova de João Pessoa, exatamente isso. Então, quem estava lá sem as resoluções do CONAMA se ferrou, porque estava no espelho. E aí já perdeu ponto. Você der essa bobeira, já perdeu ponto. Outro cara passou na sua frente para recuperar, só Deus sabe como, né? Hoje em dia, Clarice sabe bem, 1/10 de procuradoria é vida ou morte na segunda fase. Com certeza. Aí eu acho, André, que ao lado dessa parte aí da unidade de conservação e também do Código Florestal, a gente tem
a legislação aí envolvendo a parte de responsabilidade, né, no âmbito administrativo, no âmbito penal e civil, que aí a gente não tem uma lei propriamente dita, né, que segue a própria Constituição. Então, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que regulamenta não só os crimes ambientais, mas também as infrações administrativas. E, olha, esse assunto de infração administrativa vem caindo, viu? Caiu na prova agora da PGM João Pessoa. E eu acho que é um assunto, assim, importantíssimo, porque acontece muito na prática decorrente aí do poder de polícia ambiental. E, assim, eu acho que já está um pouco batida essa questão de responsabilidade civil, teoria do risco integral, excludentes de responsabilidade que não se aplicam, né? Enfim, nessa parte de civil, acho que já está bem batido, então eles estão querendo puxar para assuntos novos. Então, falar um pouquinho sobre responsabilidade administrativa, falar também sobre a responsabilidade criminal, que caiu, eu vi que no espelho da PGM João Pessoa, eles especificamente colocaram assim no espelho, né? O candidato tinha que falar infração administrativa e também configuraria crime. No caso, apontar os artigos legais. Então, bem importante aí. Também vale ressaltar que tinha uma polêmica muito grande, né? Sobre a responsabilidade administrativa seria objetiva ou subjetiva, e aí o STJ pacificou falando que é subjetiva. Então, também acho que é uma aposta aí para as próximas provas. E no âmbito ambiental, penal, criminal, né? Eu acho que vocês têm que saber a teoria da dupla imputação, as novidades aí recentes que não se aplica mais. O Supremo, o STJ, teve uma reviravolta na jurisprudência. Também tem a teoria do bolso profundo sobre responsabilidade ambiental. Tem um videozinho meu lá no AGU Explica, né? No YouTube, eu já gravei vários vídeos sobre ambiental, pessoal. Quem quiser aí a dica, são dicas rápidas, 2, 3 minutos, coloca lá. AGU Explica, que vai aparecer, vocês vão me achar, e tem vários temas de direito ambiental lá gravados. E eu gravei um sobre teoria do bolso profundo, muita gente não conhece. Mas é a questão da solidariedade aí na responsabilidade ambiental. Com certeza. Atrás de quem tem o maior patrimônio, né? Quem pode arcar. Exatamente. Quem paga quem tem o bolso mais profundo, tá? Não importa quantos poluidores tem lá na LIRE, não. Você pode colocar 1, você pode colocar 10, porque é solidário. Mas vai pagar quem tem maior condição, né? Melhor condições financeiras naquele caso concreto para pagamento. E uma coisa muito importante para a Procuradoria é a questão da responsabilidade solidária, da responsabilidade objetiva, mas com execução subsidiária. Então, a Fazenda, no caso, o ente público, ele só vai responder em fase de execução subsidiariamente, certo? Isso é muito bom, é uma ótima defesa para o Estado, certo? Com certeza. Então, mesmo que perca lá no processo de conhecimento, no de execução tem essa possibilidade. Outro ponto também que a gente pode falar sobre o Código Florestal, voltando um pouquinho, é a parte da reserva legal e o percentual, cai bastante. Tipo, nas regiões do país, em geral, é de 20%, na Amazônia legal 80%, no Cerrado 35%. Essa parte costuma cair bastante, assim como o Cadastro Ambiental Rural. O CAR. O CAR, que é obrigatório. O CAR é cara da prova da AGU, viu, pessoal? Cara de prova de procurador federal, aí. Então, bem importante. Devido à União coordenar, né, Clarissa? Exato, é bem importante. Então, a parte também final do Código Florestal, da Programa de Regularização Ambiental, acredito que seja bastante importante também, juntamente com aquele julgado do STF sobre o tema. Então, eu remeto vocês ao seu direito, que ele explica bem direitinho o tema. Correto, doutora? E aí, das outras leis, André, tá faltando a gente falar aqui de recursos hídricos, né? Que é uma lei que vem caindo também. Muita gente negligencia. Eu nunca tinha estudado essa lei. Aí, quando eu fui fazer a PGE do Pará, que eu vi que caía muito lá, eu disse, eu vou ler essa lei aqui, vou dar um jeito. Aí, li, decorei, fazer a prova, acertei, viu? Caiu. Então, leiam também. Não façam isso, não, de não ler. Aquela parte da outorga, né? O prazo. Outorga de... Tem muitas coisas de decorebazinho. Você tem que ter um conhecimento bom da lei. E tem também a de resíduos sólidos, né, que eu acho que é bem importante. Aí depende muito do edital, né? Por exemplo, na prova de Caruaru, agora que teve recente, PGM Caruaru FCC, cobraram 2 questões daquela lei de organismos geneticamente modificados, que é difícil você ver procuradoria
né? É Particularmente foi a primeira... complicado, cair logo duas questões. duas questões. E foi a primeira vez que eu vim em procuradoria se cobrar essa lei. Geralmente é mais para Justiça Federal, MP. Então você tem que seguir aí o roteiro do seu edital, que varia bastante essa parte de legislação extravagante de direito ambiental, para chegar a ler todas as legislações e na prova acertar. Tá? Não negligencie nenhuma. Veja aí, quem não leu essa lei em Caruaru pode ter ido do céu para o inferno com essas duas questões. Perguntaram se resíduos sólidos cai muito. Não costuma, né? Cair assim recorrentemente. Mas assim, se cair e você perder por uma besteira que você não leu, saber, por exemplo, o conceito de logística reversa, que é um conceito muito utilizado na prática. Então, assim, é importante que você conheça, né, os conceitos da lei e tenha uma visão geral. Lógico que decorar tudo minuciosamente, se for para você decorar tudo, eu vou dizer para você, é melhor decorar o Código Florestal e a do SNUC, né, a PNMA, do que ficar decorando lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A probabilidade de cair é menor, Maior, né? tá? Mas pode cair? Pode. Pode. Exato. E aí também vai muito da sorte, né? Às vezes você estuda uma lei, não cai. E a que você exatamente deixou para lá, cai 2, 3 questões. Aí varia bastante. Sobre a lei... Tem mais alguma lei? Tem a da gestão florestal, tem a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que também algumas provas cobram. Também. Né? Mas a gente falou basicamente das principais. Também a dos crimes ambientais, que Laísa falou. Também tem um importante, né? Que na verdade é um decreto-lei 25, que fala sobre a proteção aí cultural. Tá? Então é a ambiente cultural, né? Que a gente tem na divisão lá na classificação da doutrina, da proteção do tombamento, enfim, eu até também agora na PGM de uma pessoa também, na prova discursiva. Certo? Então, é melhor vocês se prevenirem também e saber essa parte aí da lei complementar. Ou do decreto-lei, perdão. Decreto-lei. Inclusive, na prova da PGE Santa Catarina, vinha especificado no edital, esse decreto lá do tombamento em direito ambiental. Então, o pessoal aí da segunda fase do PGE Santa Catarina pode dar uma atençãozinha aí, que corre... André, perguntaram aqui sobre a lei complementar 140, eu vou repetir isso aqui, porque eu acho que é bem importante, ficar bem claro, né? Assim, para mim, o que é mais importante da lei, que eu acho que vocês não podem deixar de saber de forma alguma, é a questão da atuação supletiva, atuação subsidiária, as ações mesmo de cooperação que estão a partir do artigo 6º. Então, a gente tem a competência para licenciar da União, dos estados, do município, tá? A questão da APA, que André comentou, que é uma exceção a essa parte do licenciamento. Então, eu acho que essa parte é o que você precisa mais saber. Tá? Da lei, o que vem caindo mais. Com certeza. A parte da supressão, né? Que é o ente licenciador. Quais são as competências do Estado, da União, a competência residual do Estado, né? Que também é muito cobrado. Veja essa parte. Eu acho que de lei que a gente, para a prova objetiva, é basicamente isso. A minha dica é leia tudo que está no edital. Pelo menos você vai estar... aí achando, vai estar assim, né? Pelo menos bem para a prova objetiva. E uma preparação, já com o edital, você começar a estudar antes, você consegue adaptar bastante quando lança o edital. Por exemplo, você está fazendo, vamos supor aqui, quem está estudando regularmente para a prova da PGM Teresina. Quando sair aí o edital da CESP, o FCC, que lançar matérias específicas de direito ambiental, é só você readaptar seu cronograma, adicionar, retirar alguma lei e continuar fazendo o exercício, questão, que aí chega na prova tranquilo, estudou todo o assunto, que não é grande, chega lá, matou as questões, 5, 6 questões de direito ambiental. É importante também a gente ressaltar a importância de fazer questões, né, André? Tem que fazer muitas questões e errar. Porque quando você erra, você redobra a atenção mesmo aí nos erros. Então é melhor que você erre e veja lá qual é mesmo essa unidade de conservação, a que grupo ela pertence, beleza, qual é esse percentual aqui que eu não consegui decorar. Vai lá, anota, vai no seu caderninho e é bem importante para você fixar bem o tema. Com certeza. Sobre fazer questões filtrando pela banca. Acredito que seja importantíssimo, né? Porque, dependendo da banca, CESP e FCC é uma diferença absurda na hora da prova.
É É, você com ser bem certeza. legalista e acesse mais doutrinária, mais jurisprudencial, né? Sem, É, você tem sem que dúvida, saber. claro. Faça todas as bancas. Se tiver 10, 20 questões de uma lei lá, faça todas. Se tiver 400, 500, pode filtrar tranquilamente. O É. importante é fazer Depende do questão. assunto também, né? Tem assunto que não tem Depende. muita questão. Então, faça de todas as bancas, eu concordo. Eu Pronto, lembro na vamos lá. prova. Diz. Não, fala, Clarice. Não, eu ia falar para a gente pular para a subjetiva, mas pode complementar aí. Não, eu lembro na prova da PGE do Acre que caiu uma legislação sobre agrotóxico. Sim. Uma legislação que eu nunca tinha visto cobrar na minha vida e só tinha as 3, 4 questões para você fazer. Então tem que fazer tudo que é banca, questão de engenheiro ambiental, engenheiro florestal, vai É. fazendo tudo. E quem for fazer PGE e PGM tem que ficar ligado, né, pessoal, na legislação local. Que está no seu Com edital, certeza. você tem que ler. Estude. Estude, porque aí vai valer a pena, faça esquema das leis locais, porque eles estão cobrando. Antes, quando eu estava fazendo prova, lá em 2014, 2015, eu arrisquei, eu fui para algumas provas sem ler a legislação local. Tive sorte que não caiu. Mas hoje em dia não dá mais para arriscar, tá? Você Não tem dá. que ler tudo. Devido ao fato, né, Clarissa, que está muito disputado, então você não pode dar mais brecha. Por exemplo, Exato. agora na PGE Santa Catarina cobraram 10 questões de lei local. Quem não lê essa lei local já. É, né? Já perdeu, não vai no. Assim, para Não atingir o corte precisa vai nem ser ir para mais. a prova mais. Em Para compensação, poder errar. quando você lê, você garante aquelas questões e pronto, né? Depois Garante. fica tranquilo lá, livrou o corte, está na subjetiva. Vamos falar de subjetiva, André? Vamos. Pronto, então acho que o primeiro ponto é a gente falar que essa questão de decoreba para, né? Porque não tem mais por que você ficar decorando, principalmente quando você está fazendo uma prova com código. Tem prova que você vai fazer sem código. Acho que André. Na de Manaus pode usar o código, André? Eu não lembro. Não, não. Foi Não foi. exatamente É. a grande dificuldade do direito ambiental na discussão de Manaus foi que eles cobraram minúcias da lei de unidade de conservação que exigiria muito conhecimento da lei seca. E como você estava sem a legislação seca lá na hora, muita gente se perdeu nessa questão. Entendi. Eu nunca fiz prova sem vadimeco, então não tenho muito como opinar sobre isso. Mas acredito que seja bem mais difícil mesmo, porque você, né, não tem para onde correr, tem que ser ali na lata. Né? Mas via de regra pode, então vamos usar ele como a regra, né? O vadimecozinho. Então, se pode, pessoal. Diz, pode falar. Tem um vadimecozinho da Saraiva, um azulzinho, que eu recomendo ele. Tá? Eu comprei ano passado a parte da PGE Sergipe e foi o que salvou. Então tem um também, salvo engano, da Riedel, que... Eu usei, acho que foi um desses aí. Eu acho que eu usei um da RT, foi, da RT, um amarelo. que também, Mas era antigo, acho que nem tem mais. acho que se pesquisar direitinho deve ter aí na internet. Mas... O pessoal tá perguntando aqui qual é o melhor vademecum. Eu acho que é o da Riedel mesmo, que o André falou. Também perguntaram se essa questão de estudo de lei local vale para o CESP. Vale, né? O CESP vem cobrando muito também. Então, não dá para arriscar. Tem que ler também. Tem que ler. Então, acho que na parte de discursiva, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos aos temas aí que envolvem, né, o poder público, os julgados recentes aí do STJ e do STF sobre os principais assuntos em direito ambiental e saber encontrar bem, saber onde estão as coisas no código, né, ter tudo bem anotado. Se você vai manusear, você tem que ser rápido. Então, beleza, a questão está falando aqui sobre tombamento. Eu tenho que correr no decreto-lei que fala sobre tombamento, verificar quais são os artigos, senão você vai perder muito tempo procurando. Então, tenha isso tudo já organizado antes da prova. Separe com post-it, se não puder usar post-it, enfim, coloca clips, faz de algum jeito para que seu código esteja preparado para lhe ajudar e não lhe atrapalhar. Com certeza. Também usar bastante o índice remissivo, né? Na hora de pesquisar os assuntos, que pode salvar você. Por exemplo, quem não sabe determinado assunto, vai lá no remissivo e vê lá, código florestal e vai lá. Uma hora você vai achar determinado dispositivo que se assemelhe com a resposta. Então, pode ser também um ponto importantíssimo. Essa parte usar bem. remissivo.
as resoluções, né? Por isso que o mini código de ambiental ajuda, porque não tem resolução do CONAMA nos códigos grandes. Então, você tem que ter um mini E código. agora mais que nunca, né? Porque, por exemplo, a CESP, na prova de João Pessoa, ela baniu a legislação impressa. Você não podia levar de casa. Então, Uhum. quem foi com aquele vademecum grossão, é, que é geralzão, não tinha a resolução e perdeu ponto. Então, não pode mais vacilar dessa maneira. Tem que levar. Vá com a mala preparado para fazer sua prova. Mas vai valer a pena, né? Eu lembro que na época que eu estava fazendo as provas de IPGE, eu tinha um mini vademecum de internacional também, sabe, André? E no de internacional tem muito tratado, tem muito conceito. Aí teve um colega meu que disse assim, vai fazer a prova da PGE Pará, leva o teu vademecum de internacional, porque qualquer conceito, qualquer coisa que tu queira tirar ali, tu procura nos tratados e tudo, e coloca na tua questão para ficar melhor, né, para impressionar mais o examinador. Como lá era banca própria, a gente tinha que fundamentar bastante. E aí eu levei um vademecum de internacional, pessoal, para uma prova de PGE, tá? Mas não era para internacional, era para outras matérias aí. E foi Com legal, eu certeza. usei. Então, deu certo, né? Você passou. Então deu certo, tá? Eu usei, eu não lembro exatamente com que eu usei, mas eu lembro que eu fui fazer essa prova com muito vademecum mesmo. Mas eu conheço gente que já fez prova só com vademecum grande e passou também, né? Aí eu prefiro não arriscar, mas tem. Não arrisca. É. Então, para a prova subjetiva, eu recomendo saber muito bem as teorias, a fundamentação. Acho que um assunto que sempre cai em prova subjetiva é essa parte de responsabilidade, né? Sempre está Com certeza. presente. Acho que é o Aí tem assunto que mais importante. dominar do começo ao fim e passar por todos os julgados do STJ, aquela parte dando moral coletivo, Dando moral coletiva. Uhum. do pescador, né, que está no período de defesa, que não tem lucro cessante, toda essa parte. Sai fazendo uma busca lá no site do STJ, lendo os informativos, para poder pegar a base e saber fundamentar na hora da prova. Não adianta só dizer, não tem porque a responsabilidade não ocorreu. Isso é responsabilidade objetiva. Não adianta só isso. O examinador quer saber se você sabe os fundamentos, se você sabe os artigos que o ministro fundamentou, né? Tudo isso eles estão pontuando agora. Teoria do risco integral, ausência de excludentes aí de responsabilidade, como a gente falou, também a teoria da dupla imputação na parte de responsabilidade criminal e outras coisas, né, que decorrem aí também. Eu acho que poder de polícia ambiental, no geral, é um assunto bem legal para ser cobrado também em prova. A cobrança de taxas em direito ambiental também e de multas, tá? Eu acho multas, assim, infrações administrativas em geral, são temas que caem bastante Com certeza, em provas embargo de discursivas. obra, né? Dá umas questões assim que o examinador é prato cheio para ele avaliar o candidato. Licenciamento também, e competência também. Competência você tem que saber sempre, né? Saber buscar bem na coisa. Além daquela parte que a gente falou, acho que também é interessante você ver alguns julgados específicos. Sim. Por exemplo, eu lembro de um julgado que era mais ou menos assim, que falava que o município poderia legislar sobre poluição de automóveis. Salvo engano, era do STF. Então, se for um concurso de procuradoria municipal, perfeito. Bota lá uma situação hipotética e aí você vê se o candidato sabe ou não sabe. Quem não souber, quem não leu esse julgado, pode se perder. E quem já leu, já tem intimidade, vai descrever direitinho, vai pontuar. Eu me lembrei agora do julgado que fala sobre o amianto, né, que foi declarada inconstitucional, conflitos de leis, tanto no âmbito estadual, federal, a questão da inconstitucionalidade superveniente, que o Supremo deixou bem claro nesse julgado. Então, estudem esse julgado do amianto. Se ele não cair em alguma PGE, PGM, vai cair na AGU, tá? Uma hora ele vai cair. Então, assim, prova objetiva, subjetiva, então estudem, que é um julgado muito, muito importante mesmo. Eu destacaria como um dos principais esse ano em ambiental, tá? Junto com a questão também das MPs, André, que a MP, né, no caso de redução de unidade de conservação de espaço territorialmente protegido, não pode ser reduzida aí por meio de MP, embora a MP tenha força de lei, né? Mas o STF aí nesse caso requereu mesmo a legalidade estrita, né? Lei mesmo em sentido estrito. Certo? Não tem relevância nem urgência, né? Exato, também é outro ponto. Realmente não tem, né? Convenhamos. Mas é isso. Eu acho que esses dois julgados são bem importantes. A gente também teve o julgado da questão da vaquejada e recentemente
né? Reação legislativa, né? Que agora está É. sendo permitido. Também a parte da briga de galo, farra do boi. Todas essas práticas com os animais também é um tema que pode ser explorado bastante. É, e que a gente ainda não tem uma decisão final, né? Porque a gente tinha a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade, aí veio aí a emenda constitucional, deixa eu pegar o número dela aqui, que eu não lembro de cabeça, mas como é bem... 96. 96 de 2017, que incluiu o parágrafo 7º no 225, permitindo justamente aí a prática, né? Considerando práticas culturais. Cultural. E aí, o que é que vai prevalecer? No caso concreto, a decisão do Supremo ou a nova, né, emenda constitucional? Então, nasce com presunção de constitucionalidade, né? Então, até o STF decidir que a emenda é inconstitucional, tá valendo. Tá valendo. E você sabe, né, Clarissa? Você é daqui, da região, sabe que a vaquejada aqui continua mesmo se declarar inconstitucional que direto. Então, é uma prática muito comum. Eu vi agora recente a questão da CESP, na prova da Polícia Civil de Sergipe. Ele tratava justamente esse ponto e tratou com a vaquejada como sendo possível de ser realizada. Mas, após os recursos, eles anularam a questão. Então, eu acho que é um bom tema para discursiva, né? Falar de reação legislativa, né? Tem até no julgado que o Márcio colocou aqui, que é o efeito backlash. Eu nem conhecia essa expressão. Conheci só quando eu li os comentários, né? Eu nunca tinha visto, achei super interessante. Mas estava lá no julgado, viu? Eles podem tirar e cobrar na sua prova. É a mesma coisa de reação, né? Que a gente tem, a reação do legislativo. Que é bem importante, esse tema, tanto para constitucional... Então, acho que para a primeira fase é mais fácil eles cobrarem a redação literal da emenda. Sim. Do que o caso específico da vaquejada, porque senão sempre vai anular a questão. Anular. Para a primeira fase, o que vale é o artigo lá, gente, do parágrafo 7º do 225, né? 225. Caiu aquele artigo lá, marca como verdadeiro e passa para frente. Não vai marcar como falso, esperando que o SESP considere a jurisprudência do STF. Não, é muito mais fácil anular indo de encontro a um artigo legal, constitucional, nesse caso. Né? Então, esses julgados são bem importantes aí, vai cair em prova. Anote. Com certeza. Mais algum, André, julgado que tu achou importante esse ano? Eu acho que julgado em si são mais esses que a gente comentou. Também tem alguns, claro, quem está aqui do meu lado, mostrar sempre, né? O Vadimek. Seu direito. De jurisprudência do seu direito, que é peça fundamental, direito ambiental, tributário. Mas eu acho que são esses mesmos. Deixa eu só dar uma última olhadinha para ver se eu acho mais alguma coisa. Mas eu acredito que é só essa parte mesmo. E as súmulas, né, pessoal? As súmulas aí, ó. Vou destacar os números de algumas súmulas para vocês, enquanto o André dá uma olhada. Da inversão do ônus da prova, tá? A aplicação do princípio da precaução. Súmula 623, que é a obrigação ambiental, tem natureza própria terrena, adere à coisa, independentemente do sucessor que vier, a qualquer título, ele vai ser responsável por dano ambiental que for causado ali na propriedade. E a súmula 629, que é a questão aí da aplicação cumulativa, da possibilidade de tanto uma obrigação de fazer e não fazer, como uma obrigação de indenizar em sede de ação civil pública, né? Em sede de ações coletivas aí que envolvam o dano ambiental. Essas súmulas aí são bem chatas. Importantíssimas. Eu estava vendo aqui, Clarice, acho que o informativo 615 do STJ tem um caso de um navio, chama navio Vincunha. Você já viu esse caso que fala justamente da necessidade de nexo causalidade para existir a responsabilização no direito ambiental, que pode ser um tema que vai ser explorado bastante. E também essa parte da lama tóxica. Está no informativo 545 do STJ, também os danos punitivos, né? Punitive damage, que não aplica. Não se aplica no direito ambiental, né? Também pode ser um tema a ser explorado nas provas discursivas. E também essa parte da aplicação da pena de multa independe de prévia advertência. Também está no informativo 561 do STJ. Todos estão lá no Dizer o Direito. Se vocês quiserem aprofundar, podem ir lá, que vocês vão encontrar bem explicadinho pelo professor Márcio.
Essa questão Mas, da aplicação de multa, né, como uma possibilidade de infração administrativa é bem importante. Ressalta aí o é, tema da questão das infrações administrativas. acho que responsabilidade penal, muito difícil ser cobrado, né? Provas discursivas, a não ser tipo, na PGF, pode ser cobrada. Uhum. Mas em PGE, PGM eu nunca vi cobrar essa parte discursivas, né? Que não, Nunca vi cair também não, mas quem sabe não cai, né? basta dar uma lida geral, né? Para poder. Saber o básico. É. Pronto, acho que vamos lá para a prova oral, André, para a gente finalizar. Pessoal, prova oral de direito ambiental, até agora já vi acontecer, tá, com essa banca. Não cai na AGU, pelo menos não caiu nas últimas provas. Não duvido que caia, pode ser que caia aí, pode ser que venha também previdenciário, né? Os concursos estão inovando aí. Então, a próxima prova da PGF, que é a carreira da AGU, que vai ter o próximo concurso, são matérias bem importantes, previdenciário e ambiental também. Eu considero bem importante por causa da atuação. Com Então, certeza. pode ser que caia. Então, não me surpreenderia se viesse ambiental, como veio o trabalho, por exemplo, na minha prova oral da AGU, que não caía antes, certo? Em 2012, a gente teve o concurso da AGU que não caiu o trabalho. Aí, no meu concurso, eles colocaram na prova oral, que aconteceu em 2016, direito do trabalho na prova oral. Então, surpreendeu todo mundo. Então, fiquem atentos. É uma matéria tranquila, né, de ser estudada para a prova oral. Com certeza. Principalmente essa parte de princípio, né? Que a gente falou. Também aquela parte do licenciamento ambiental, que pode ser cobrado. Na PGE São Paulo, o pessoal me falou, perguntei, né, como foi lá a parte de direito ambiental, que foi muita legislação local. Mas aí, né, acho que é só na PGE São Paulo mesmo, devido às características da banca, né? Muito. Eu acho que a banca da PGE São Paulo é uma banca específica, né? São os próprios procuradores que fazem a prova, e assim, eles cobraram, a prova foi realizada por eles, a prova oral, foram vários dias de prova. Eu nunca vi uma prova daquela, tá, pessoal? O nível de dificuldade em procuradorias foi muito alto. Então, eu acho que realmente você pode perceber que as notas não foram tão altas na prova oral. O pessoal passou ali mesmo com notas raspando, certo? E a gente teve um número surpreendente de reprovações, o que não acontece geralmente em prova oral, tá? Então, eu recomendo que vocês avaliem a banca. Se você vai fazer uma prova de banca própria, o examinador tem uma determinada predileção por um tema, já escreveu artigos sobre esse tema, leia, estude, aprofunde. É importantíssimo que você faça isso, é o mínimo. Mas se você vai fazer uma prova geral, por exemplo, que vai ser o CESP que vai aplicar, certo? O FCC, enfim. Vamos lá, falar supostamente aqui da PGF que venha cair. Tem temas chaves que você tem que estudar, como o André falou aí, princípios, responsabilidade, licenciamento, competência. Saber, pessoal, pelo menos falar um pouco de cada instituto, certo? Isso é o principal para a prova oral, né? Que você consiga desenrolar. E aí na PGF, não propriamente é direito ambiental, mas tem direito agrário, né? Também é um ramo assim. Sim, também. É um ramo que junta se confunde, aí com na direito verdade, ambiental. né? Eu lembro que na prova da PGE Mato Grosso eles cobraram na subjetiva, e aí foi o que me tirou lá da prova oral, fiquei por 0,1. Foi exatamente a intervenção da Fundação Palmares nos processos dos quilombolas, né? Eu estudei muito essa parte de quilombola para a PGE do Pará. Eu li um livro, por exemplo, eu estava fazendo essa prova, pessoal, e tinha fase específica que ia cair agrário. Então, direito eu tinha que ler o livro. né? Direito minerário, eu nunca tinha estudado direito minerário. Eu cheguei na fase subjetiva e não estudei direito minerário. Só que eu tive que ler lá o bendito livro do examinador e li, gostei do assunto, me interessei até na época. E foi super bem, viu, na prova subjetiva. Foi até melhor do que em constitucional, por exemplo, e administrativo. Eu tinha estudado tanto o livro do examinador que eu estava sabendo tudo. Então, é bem importante aí, tá? Com certeza. Não negligencie nenhum tema do edital. Isso é um conselho que eu dou por experiência própria. Em prova oral, eu dou um conselho bem importante, é que você comece a estudar pelos tópicos que você menos sabe. Então, vá logo para aqueles tópicos que você menos sabe em prova oral, porque a gente acha que vai deixar para a última semana e vai dar tempo de decorar tudo. Na verdade, esse conselho ele vale para qualquer fase de prova, eu acho. Você deve sempre ir logo nas suas dificuldades. Mas como na prova oral tem um fator emocional, aquela coisa de realmente, né, você ter que expor as ideias, concatenar as ideias,
é importante que você vá logo porque você tem mais dificuldade. Então, Sim, caramba, sim. se eu fosse questionado por isso, o que é que eu ia falar, né? Então, você tem que saber falar alguma coisa. Qualquer ponto do edital pode ser cobrado, né? Então, é É. importante. Chega lá, de repente, cai a parte que você menos espera e você vai ter que falar. E aí? Fale nem que seja da parte dos princípios, da parte histórica, né? Começa a falar do geral. Se você não sabe o específico, aquele questionamento específico, parte do geral, da regra constitucional, e vai até o examinador te conduzir. Tem várias regrinhas aí, regrinhas não, dicas, né, para prova oral, que você pode aplicar na sua prova. Sim, sim. Bom, tô pedindo pra gente mandar um alô para Recife, né, André? A gente tem que mandar, porque Claro. nós somos daí de Recife, né, pessoal? Então, ainda estou em Brasília, né, dia 27 de dezembro, mas daqui a pouco eu chego em Recife. Chega Então, por aqui. Aqui mas um beijão tá, para o pessoal de Recife. tá saindo muita gente de procuradorias aqui. Se eu Legal. começar a citar aqui, vixe, da meia-noite a gente fica falando. Muita gente. Um beijão para todo mundo e para todo mundo, né, que está assistindo a gente aí, parando um tempinho para aprender algumas dicas aqui no que a gente puder passar. Certo? Sempre um prazer estar compartilhando aqui os conhecimentos com vocês. Também, eu não sei se a gente pode falar já, Clarissa, a parte do livro que a gente está compilando em Direito Ambiental, né? Para a prova oral, né? Isso. Que aí o pessoal da PGA Amapá, PGA Santa Catarina, as próximas provas orais que vão ter, já podem aí esperar que a gente vai botar Direito Ambiental naquele livro de prova oral. No livro de prova oral, na primeira edição e na segunda edição, a gente não teve direito ambiental, mas como vem aí numa crescente, inclusive eu e André, a gente disponibilizou, né, algumas perguntas na época da PGE São Paulo, para que os alunos estudassem. Acho que foram mais de 50 perguntas, né, André, que a gente juntou e disponibilizou. 74 páginas no total. Foi muita coisa. Então, a gente vai pegar aquilo ali, organizar e colocar no livro, tá? Na próxima edição do livro, acredito que no próximo ano já vai estar saindo, então a gente vai estar com o ambiental também no livro. Vamos ver aí também, né? Fica Botar mais algumas complexo. partes de urbanístico, licenciamento, zoneamento. Esses instrumentos aí que estão no limbo, né? Caindo nas duas. Com Beleza. certeza. Mais alguma coisa, André? Alguma consideração? Não, só mandar aí um alô pro pessoal do Maranhão que pediram aqui. Acho que eu vi também aqui. Um beijão pro Maranhão. Muito legal. A gente foi lá, PGM São Luís, PGM Maranhão. Achei bem legal. E assim pessoal, vamos, né? Com e certeza, aí, Clarissa, contem com quer a gente. dar alguma mensagem final pro pessoal? Geralmente tem muita gente que assiste essa live e fica só pensando, né? Meu Deus, como é que eu faço para chegar lá? É muito difícil. Pessoal, não é difícil. Vocês têm que acreditar no potencial de cada um. Tem que trabalhar aí diariamente para fazer o seu melhor. Acho que a gente está no final do ano, é uma ótima época para a gente refletir nossas atitudes, sempre tentar ser um pouco melhor do que a gente foi, abdicar de determinados pensamentos, de determinados hábitos que não vão nos levar a nada. Não. E assim, sempre refletir com positividade. Tá? Eu acho que a gente precisa mesmo ter positividade e ânimo. Ontem eu li um artigo falando sobre questão de estabelecer metas com prazo. E aí, o final do artigo, ele quis dizer assim, não estabeleça assim, eu vou ser procurador em 2020, eu vou ser procurador em 2021. Não faça isso com vocês, não estabeleça prazos assim, específicos que vão causar uma ansiedade tremenda. Eu acho que o mais importante é você falar assim para você, eu vou ser procurador, eu vou ser juiz, eu vou ser defensor. Quando? Vai acontecer. Primeiro, você tem que se esforçar, ter disciplina, todos os dias fazer o seu melhor e o resultado vem. Estudar para concurso, como eu sempre digo, é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Você tem que se comprometer com o seu caminhar. Então, aproveite essa fase aí do ano, reflita, comece 2019 com tudo, que eu não tenho dúvidas que a gente vai ter muito concurso, tá? Próximo ano de PGE, PGM. Tomara que a gente tenha da PGF, da carreira da AGU, certo? Tomara que a gente tenha. Então, a gente não tem como prever assim 100%, mas tem especulações já, certo? Então, estudem. Quem quer estar bem preparado, comece a estudar desde agora. Não fica deixando a edital sair, não. A edital sair, aí é loucura, né? São as escolhas práticas. É só revisão. Aí é só revisão mesmo. Pronto. Só questão. Beleza, e acabou-se. Pois é isso, Clarissa. Pronto, agora, muito obrigado. Sua mensagem aí. Obrigado você, viu? A mensagem que eu dou sempre é de se esforçar, que todo mundo sabe que é difícil, é muita renúncia. Você viaja muito, é cansativo.
vai para lugares que você jamais imaginou no Brasil, sozinho, né? Sente saudade, às vezes não quer nem ir. Mas É, é quando você passa, você vê lá seu nomezinho na lista, sei lá, numa colocação boa, você vê, para, pensa um pouquinho. Isso foi sofrido, foi difícil, mas eu faria tudo em dobro se fosse preciso, né? exatamente. Então, se a Concordo. gente, todo Faria mundo tudo. fala isso, então não é porque é todo mundo mentiroso, é porque vale a pena, sim. Então não desistam É, que a dor é uma hora vai temporária e o cargo chegar. é para sempre, né? É, Até exatamente. você não aguentar mais ou passar em outro, você vai estar garantido. Tá, beleza. Gente, só para algumas pessoas aqui estão perguntando sobre revisão e tal. Como não é o objetivo da nossa live, a gente vai deixar para fazer outras futuramente. Mas eu gravei uma live semana passada. Felipe Duque até vai colocar no YouTube também, só para divulgar para vocês, sobre questões objetivas, tá? E a gente fez o estudo de lei seca também. Então tem várias dicas lá também, certo? E Tem aí com vocês Ilana. podem conferir. Foi com Ilana, tá? Ilana Então vai estar lá Suíta. no YouTube também. Pronto, é isso, né, André? Pessoal aí, Com espero que vocês tenham certeza. gostado. Vou te salvar aqui, pelo amor de Deus, para não perder. E aí Salve eu aí mando direitinho pra gente colocar no YouTube. Tá bom. mandar no YouTube. Muito obrigado, Tá viu, bom, Larissa? pessoal. Você é fera, sou seu fã. Obrigada a você, André. Eu também. Parabéns aí, continue firme aí, que Tamo vai junto dar nessa. tudo mais certo ainda, tá bom? Estamos Se juntos. Deus Um quiser. beijo. Tchau, Feliz gente. Tudo de Natal, bom pra próspero ano vocês. novo para todos. 2019, muitas Feliz ano novo. nomeações. Com certeza. Muitas provas e muitas Muitas nomeações. provas. Até mais, Larissa. Tchau, tchau.